Oi pessoal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais esse episódio inédito do programa Sucesso à Brasileira. Eu sou o Celso Sberner, apresentador do programa, tenho muito orgulho de ser brasileiro, sou um consultor de empresas, tecnologia, pessoas, tive o privilégio de conhecer muita gente durante a minha carreira, continuar conhecendo muita gente que faz muito sucesso, a diferença no nosso país. Animadaço aqui com o nosso projeto Sucesso à Brasileira. Eu tenho certeza que quanto mais pessoas de sucesso trouxermos aqui, essas pessoas vêm, nos contam suas histórias inspiradoras, as dicas, e a gente vai sim gerando um ciclo virtuoso de mais sucesso no nosso país. Obrigado pela sua audiência, isso tem acontecido, a gente tem tido muito engajamento, muita gente assistindo. Eu ia pedir para você já deixar o seu like, se você estiver no YouTube, se você estiver no Spotify, você deixa sua avaliação, tem nossas redes sociais lá do Sucesso à Brasileira, tem também do Celso Sberner no Instagram, no LinkedIn, tem agora no TikTok, e a gente tem também o nosso site, www.sucessoabrasileira.com.br. Lá você consegue ver todos os nossos convidados, são mais de 70 convidados, assistir aos episódios, mandar mensagens, também por temas. E lá você consegue estar sempre atualizado do que a gente vai fazendo por aqui. A gente vai falar de um tema que todo brasileiro gosta muito. Nós vamos falar de empreendedorismo. Nós vamos falar de empresas que deram certo. O nosso convidado de hoje é um empreendedor. Aqueles empreendedores natos que começaram cedo, que deram certo. Certo não? Muito certo, né? Ele é um dos partner founders, sócios fundadores da Swile, unicórnio, isso mesmo, mais de $1 bilhão. Ele hoje é o CEO e fundador do Cashbank, K-E-S-H Bank, nós vamos falar disso também. Ou seja, aquele cara que sabe como empreender, como fazer as coisas dar certo. Tenho muito prazer de receber aqui Marcelo Ramos, obrigado pela sua presença. Muito obrigado, quanta eloquência, assim, pô. Você sabe que você falou um negócio. Primeiro, quando você me falou do nome, eu já me interessei. Sucesso à Brasileira. Eu também, você começou falando algo que eu gostaria de falar. Eu tenho orgulho de ser brasileiro. De tantos amigos que aí navegam hoje, talvez num mundo de, penso em morar fora. Sabe que eu nunca pensei em morar fora, nunca vou morar fora, me sinto muito bem aqui. Então, eu acho muito legal o que você está fazendo, porque quando a gente fala de empreendedorismo ou mesmo do conceito de positividade, alegria, que você demonstra só na largada da tua abertura, é muito contagiante para as outras pessoas. E a gente precisa muito disso no tema que a gente vai falar, que é empreender. Positividade, gente que te ajude, né? Resiliência, que tem muito a ver com força de vontade, que se você tiver negativo, você uma hora para mesmo. Então, assim, primeiro, obrigado, parabéns. O tema é incrível e você já de largada já me ganhou aqui com o teu início do podcast. Não, e é isso mesmo, Marcelo. Eu também eu tive a oportunidade até de viajar muito, de morar um tempo fora, mas um dos propósitos aqui do Sucesso à Brasileira é a gente divulgar o que tem de bom aqui. Claro. A gente sempre conversou no evento que a gente estava. Muita coisa ruim no Brasil, que todo mundo fala, tem corrupção, tem problema na educação, violência, mas tem tanta coisa boa aqui. Tem tanta gente como você que faz história e que pode inspirar outras pessoas, que esse é o propósito. Então, eu acho que as oportunidades estão aí também, onde existem certas incertezas e também problemas, você também pode cavocar oportunidades, né? Sim. Acho que também cabe a você entender que pode ser feito e, como você falou, tem problema em todo lugar. Sem dúvida. Né? A gente muitas vezes tem um pouco do conceito de síndrome de cachorro vira-lata, né? A gente é o pior lugar do mundo e tal. Tem sempre alguém pior. Sim. Então, acho que a gente tem que focar naquilo que a gente é bom, focar naquilo que é bom pra gente. Também é importante para dar certo, tanto como empreendedor como como ser humano. E seguir a vida, buscar ser feliz, enfim, buscar... Outro dia eu ouvi uma frase interessante, assim, tem muito a ver até com o meu momento, que o Stephen Hawking, né, que é um cara que é super conhecido, tinha tudo para ser um cara amargurado, e não foi, né? Prova viva de que uma doença que era degenerativa, que ele sabia, né, que ia morrer, morreu até mais tarde do que todo mundo achou. E uma vez numa pesquisa, numa entrevista, perguntou para ele, por que você acha que você viveu tanto? Por que você acha que conseguiu vencer tantas barreiras? Ele falou, porque eu tinha um propósito muito bem definido. Para mim, cada dia a mais era suficiente. E isso me pegou, sabia, Sberner? Porque no final do dia, o que você deve buscar? Aquilo que é suficiente para você. Aquilo que é bom para você, aquilo que te traz felicidade, que te causa propósito, te ajuda a encontrar propósito. Então, esse conceito do suficiente me marcou.
nessa bacana. entrevista do Não, Steve que Ralph. legal, né? Cada dia pra mim já é suficiente. Né? Porque eu já deveria ter morrido verdade. antes. Então, quando o dia que passa, eu olho com com um propósito, eu tenho algo a mais para fazer aqui hoje. Então, é muito maluco você parar para pensar nisso, né? Muito bacana. E, pessoal, aqui, como sempre, a gente vai ter como encontrar o Marcelo Ramos nas redes sociais, tem bastante coisa no LinkedIn. O Instagram dele tem muita coisa, de várias coisas que a gente vai falar. Tem coisa de esporte também, tem coisa... E nós vamos falar da sua carreira, nós vamos falar do Cashbank, na Swile, né, que deixou você um cara super... Talvez deu mais em corpo, né? Ficou grande. Ainda conhecido e valorizado no mercado. Mas vamos começar com um tema que salta aos olhos e que todo mundo gosta, assim, de falar, né? Diz a lenda que o brasileiro tem o empreendedorismo no sangue. Né? O que você acha de empreendedorismo no Brasil? E depois já me fala por que você resolveu começar tão cedo. Cara, empreendedorismo no Brasil, basicamente, é um país de empreendedores, né? As empresas estão aqui, em sua maioria, talvez até 80%, é o que a gente chama de eu-presa. Né? Então, a maioria dos CNPJs no Brasil são os MEIs, são as empresas familiares pequenininhas que estão ali, muitas vezes até faturando menos do que um CLT, na sua grande maioria, porque, né, considerando tudo que tem que fazer até conseguir sobreviver. E, infelizmente, também com uma taxa de mortalidade muito grande, né? Então, eu acho que passa muito por a gente poder, inclusive o que você faz aqui, ajudar. Eu acho que as escolas de empreendedorismo que estão chegando, de novos negócios, ou até as mentorias com pessoas sérias, também ajudam a vencer essa alta taxa de mortalidade que existe em empresas no Brasil. Então, acho que é um país de pessoas criativas que propicia o empreendedorismo pela essa capacidade que as pessoas têm de se mover na zona de desconforto, que é na zona de desconforto mesmo, né? Que o cara tem que se mover para poder empreender por necessidade e, consequentemente, buscar seu sustento através de uma iniciativa sem depender tanto dos outros. Então, país de criativo e de empreendedor mesmo. Sim. Agora, você falou que existem escolas de empreendedorismo chegando? Isso. Existem? Uma das minhas iniciativas é essa, né? E talvez um gancho aí. Existem. Se você me perguntar se já chegou na maturidade, pelo contrário, acho que estão nascendo ideias para que você passe a ajudar o empreendedor. Então, talvez um pouco da modernização do que o Sebrae já faz há muitos anos, e que é um excelente trabalho que ajuda realmente muita gente, mas num formato talvez mais moderno, que acompanha as tendências com uma velocidade maior. Porque você pega, inclusive, universidades, as escolas, né? Processos um pouco mais morosos, que dependem do MEC, de série de aprovações. Eu questiono muito, tenho uma filha, você também, assim, eu questiono muito. A gente hoje em dia está buscando as mesmas formações que se buscava 20, 30 anos atrás, com a chegada de AI, com a chegada de tecnologia, será que a gente está pronto, ou as escolas estão formando as pessoas e os profissionais que a gente precisa para os próximos anos? Eu diria que não. O processo de mudança é muito lento, porque passa por uma série de burocracias legais. Então, eu acho que isso vem trazendo para o mercado algumas oportunidades de escolas de negócios que ajudam os profissionais, trazendo pessoas que fazem na prática, na raça, ou que já fizeram, aplicando metodologias que são menos teóricas e mais, né, coisas que aconteceram na realidade. Né? Porque se não for só na raça, né, Marcelo, vai acelerar muito, né? Não tenha dúvida. Vai ser bom para os nossos negócios, para as pessoas, dúvida. Porque na raça acontece, o brasileiro sabe se virar na crise e na adversidade, né? Mas é muito mais demorado. Mais demorado e muito mais chance de insucesso. Né? Quando eu comecei uma das minhas iniciativas, que é a Let's Go, uma escola de empreendedorismo, focada no B2B, mas é uma escola chama até de EdTech, né? Te imputa a capacidade de ajudar as empresas a formar os seus clientes, as suas empresas clientes, para melhorar a operação dele como empreendedor. Eu adoraria ter hoje a possibilidade de voltar lá atrás, pegar o Marcelo de 17 anos pela mão e contar uma série de coisas que aconteceram que me ajudariam no processo. Eu não posso fazer isso para mim, não existe aí na máquina do tempo, mas eu posso fazer isso para tantas outras pessoas. Sim. Né? A história que eu conto aqui, ou as vivências que eu tive como empreendedor, os sucessos e os insucessos, as decepções e as bonanças, podem ajudar alguém no momento de dificuldade. Sem dúvida, né? Porque senão, aquela história, né? O cara parece, ele tem que quebrar, ou ele tem que não ter dinheiro, ou ele tem que pedir um empréstimo errado no banco, ou ele tem que falar com as pessoas erradas, não tá cercado de ninguém, tentar fazer tudo sozinho. Parece que é assim que funciona o empreendedorismo no Brasil. E talvez parece que tenha que ser, e não tem, né? Não tem. Poxa, é uma pena. Talvez todas as boas, grandes histórias passam por dificuldades, não tenha dúvida, ninguém vai fazer nada sem passar por problemas. Mas se o cara não precisar quebrar 2 vezes até dar certo, seria melhor, né? Muito melhor, né? E talvez tivesse que ter na base, né? Não tenha dúvida. Nas escolas, não tenha dúvida. Não precisa chegar se formar numa faculdade, numa universidade, para depois aprender empreendedorismo, né? Muita gente que vem aqui fala disso.
E muitos dos nossos convidados aqui, Marcelo, a gente teve, por exemplo, tô lembrando agora do pessoal da fisioterapia, né, veio aqui e ele falava assim, cara, o mundo da fisioterapia, ele é uma referência hoje em fisioterapia, né? Eu falei assim, os fisioterapeutas, por exemplo, não sabem nada sobre empresa, são técnicos. E por isso existem poucas clínicas, as poucas são muito caras. Então, e muitas áreas vieram para falar isso, né? Não tem, olha, a gente não tem essa aula de empreendedorismo. Só pegando esse teu gancho, eu estava agora também numa reunião falando sobre crédito. Você sabe quem são os maiores tomadores de crédito no Brasil? Qual é a classe? É a classe médica, da classe da área de saúde. Aí você fala, poxa, mas peraí, tem algo errado, né? Você pega um preço médio ou um salário médio da área da saúde é muito mais alto do que um padrão normal. Demora mais, tudo mal, o cara passa a ganhar. O que acontece? Qual formação financeira ou de negócio que o médico tem? Quase nenhuma. Ele sai especificamente para ser muito bom, cirurgião, etc. E tá tudo certo. Mas ele é um empreendedor. Claro. Ele é um dono do seu consultório, do seu próprio tempo. Ele precisa emitir nota, cuidar de cliente, adquirir cliente, entender seu público-alvo. Gerir o dinheiro. Gerir o dinheiro. Aí sabe o que ele faz? Ele não aprendeu isso. Ele é mais focado na aptidão técnica que ele desenvolveu durante dezenas de anos. E na hora de gerir um negócio, se ele toca isso também, ele se perde financeiramente, que é um dos maiores problemas do Brasil. Esse descontrole financeiro. Então o que ele faz? Ele antecipa o dinheiro que ele tem a receber. Ele paga muitas vezes 20%, 30% de juros e nem percebe. Então ele é um dos maiores tomadores de crédito do Brasil. Olha que coisa engraçada. Um cara que você olha e fala, pô, um médico, uma super formação. Né? Ele referência, não aprendeu em lugar nenhum a ser dono do seu próprio negócio. A gente tinha que ter a matéria negócios, né? Não tenha dúvida. Nas escolas, nas faculdades. Empreendedorismo que fosse mesmo, né? Uma coisa dá para dividir isso em várias etapas da vida, né? Você pode trazer conceitos de empreendedorismo que vão até, talvez numa etapa mais jovem, assim, de crianças, no conceito de resiliência, de tomada de decisão, né? De postura. Poxa, você pode ir aprendendo isso e em algum momento você define se eu sou mais para ser dono e ter o meu próprio negócio ou eu sou mais para entregar o melhor para alguém. Porque tudo bem, isso não dá para ser um mundo só de empreendedor, assim como não dá para ser um mundo só de seletista, né? Você tem que ter os dois. Então eu acho que é isso. Não se trabalha muito bem isso na escola, é um fato. E você falou aí 17 anos, né, Marcelo? Você começou com 17 anos e por que tão cedo e por que já empreender tão cedo? Eu brinco que eu sou um empreendedor por ocasião. Eu não pensava em ser um empreendedor, que nem hoje em dia tem essa molecada, vai em podcast, inclusive, não, já desde os 13 eu vendia a limonada e tal. Não, eu fui um empreendedor por ocasião, por uma questão muito simples também, assim, eu queria ser um cara bem sucedido. E tem um motivo pra isso, assim. Eu nasci de uma família de pais muito jovens, meu pai tinha 18, minha mãe 17, então eu basicamente fui criado muitos anos pela minha avó, que tem uma relevância muito importante na minha vida, porque, dado as movimentações da vida, que meus pais se separaram, jovens, apertado de grana e tal, foram indo, meu pai se mudou pra São Paulo, eu sou do Sul, né, de Porto Alegre, e eu fiquei um hiato em relação com meu pai, né? Então pensa, eu sou da era analógica ainda, sou de 1982, então quando eu era pequeno, não tinha o que hoje em dia propicia uma distância, você até manter um contato, uma videoconferência e tal. Então, esse ato que eu tive com meu pai foi pela distância mesmo, foi pela falta de capital e distância. Quando a vida começou a melhorar um pouquinho para eles, eu passei a conviver com São Paulo. E qual foi o gancho, né? Por que eu tô contando essa história? Meu pai se tornou instrutor de equitação. Então, meu pai é profissional de cavalo, ele dá aula de equitação, né? Instrutor. E eu acabei convivendo com um meio muito próspero. Em vários aspectos, né? É um esporte caro, é um esporte considerado um esporte de elite, então as pessoas que têm condições de ter seus cavalos ou ter aulas de equitação tendem a ser profissionais de sucesso. Empreendedores ou profissionais de sucesso. Mais empreendedores, que foi o que eu acabei percebendo. Então eu convivi durante muitos anos na minha vida com amigos com bastante capital, com acesso a tudo que era de bom e do melhor. E esse ambiente começou a me mostrar e falou, poxa, como que eu faço para ser para conviver nesse mundo não sendo talvez o filho do profissional ou até mesmo me aprimorando profissionalmente para trabalhar com isso, né? Então, como é que eu começo a empreender? Chega um dado momento da minha vida, meu pai me pergunta assim, cara, você vai seguir, né? Vai me ajudar a montar aqui e tocar os alunos e me ajudar? Eu falei, não, pai, eu quero sair, quero construir minha carreira para que eu possa um dia voltar. E talvez você não precise mais dar aula para ninguém, que a gente possa ter somente a nossa equipe, somente como lazer. Então eu olho hoje e vejo os pais dos teus alunos ou os teus alunos que são, né, profissionais de sucesso, e eu gostaria de tentar e fazer a mesma coisa para poder voltar aqui de outra forma. Que bacana. Ele me apoiou, falou, bora, e ali eu comecei a me movimentar para falar como é que eu faço, né? Até pensar em entrar no mercado de trabalho primeiro. Né? Na minha época, hoje é cool ser empreendedor.
Na nossa época não era, né? O cara que é empreendedor é o que não foi inteligente na escola e não conseguiu montar uma carreira, né? E talvez não era exatamente assim, eu fui bem na escola, não fui tão mal, mas eu tava vendo o que eu ia fazer e aí surgiu dentro da época mesmo uma oportunidade de eu... Meu pai tinha um caminhão, eu falei, deixa eu tocar o caminhão, eu comecei a fazer transporte de cavalos para as provas. Então eu tinha um caminhão e eu fazia o transporte dos animais para as provas. Por ocasião mesmo. Por ocasião. Falei, cara, enquanto eu não arrumo emprego, deixa eu ir, né, e tal. Depois disso, arrumei um emprego, um estágio, eu fiz como bico, então eu fazia os dois, porque o estágio não me dava nada e quem me dava o sustento era o transporte de caminhões, então eu fazia os dois. E ali no estágio, na área de comunicação, eu comecei a me desenvolver e resolvi um problema uma vez pro dono da agência e o cara falou, poxa, meu, você, cara, resolveu esse negócio, foi indo, deu um ano, eu era sócio, ele me deu uma participação no negócio. Então eu brinco que assim, eu nunca tive nem carteira assinada, entendeu, velho? Eu tava tocando um transporte de cavalo de animais, né, ajudava meu pai, tocava esse caminhão, tomava bronca pra caramba porque eu deixava meus amigos andar sem pagar, no fiado, aí meu pai, pá, né, dava, que isso, cadê a... Pô, você tem que faturar. Enfim... Ao mesmo tempo que eu estava desenvolvendo minhas habilidades de trabalho no mercado de trabalho. E por ocasião também, o cara talvez enxergou em mim uma oportunidade de, em vez de me registrar e tal, ele me deu uma participaçãozinha no negócio e falou, ó, cara, aqui você pode ir conquistando se você me ajudar com o relacionamento que você tem, a trazer cliente, a girar negócio. Bem pensado, né? Começou uma visão ali, cara, desde o seu primeiro, e ali eu comecei, né? Trabalho, né? Então, pra você ter uma ideia, eu cheguei em São Paulo em 2000 e hoje a minha empresa, que é uma delas, a agência de comunicação, que acabou ficando pra mim, te conto essa história, ela foi fundada em 1999. Caramba. Então, eu tenho, na verdade, uma empresa que foi fundada em 1999, porque é essa empresa que eu entrei, com uma participaçãozinha, fui crescendo, e em um dado momento eu comprei. E virou uma agência, e é uma agência de comunicação que tem 19 anos de mercado, que chama Mestiça, são 100 pessoas, enfim, hoje é um dos negócios que eu tenho. Sem dúvida. A Mestiça eu vi lá, ontem eu tava dando... E pessoal, vale a pena mesmo ir nas redes sociais do Marcelo Ramos, que tem bastante coisa divertida lá. Olhando, a Mestiça é uma agência... conceituada, é uma agência conhecida, a gente já durante muitos anos teve entre as 50 maiores do Brasil. Sim, sem dúvida. Atendendo grandes clientes, a gente atende clientes conhecidos, hoje são uma operação com 100 pessoas, sólida. Eu tenho hoje um sócio CEO que eu trouxe para a operação, justamente no momento em que eu fui criar uma startup, uma nova ideia que acabou virando a Suaio. Muito bacana. Então o começo foi por ocasião, empreendedor. Super por ocasião. Não tem carteira assinada, então? Nunca tive carteira assinada. Pô, não tem vontade de ter uma carteira de trabalho? Hoje em dia não tenho mais. Alguma coisa? Hoje em dia não. Hoje em recolher um mês de INSS lá, pô. Pelo menos você fala assim, recolhi uns 2, 3 meses de INSS. Você tem uma ideia, como a minha avó recentemente faleceu e ela é uma pessoa muito especial na minha vida, né? Foi e ainda é, porque você guarda o legado, né? E ela, por que eu mencionei nela nesse momento? Porque também meu pai e minha mãe sempre foram muito incríveis, assim, pessoas incríveis que sempre apoiaram as decisões e etc, que me trouxeram muitos valores. Então eu convivi num ambiente onde minha família, meu pai, minha mãe e minha avó falaram assim, cara, você não é desse meio, mas você pode ser. Porque isso é um caminho e eu acho importante as pessoas saberem. Sucesso também tá derivado, né? Sim. Ou vai acontecer se você acreditar que é possível. Claro. A primeira barreira tá na gente mesmo. Fala, cara, não consigo, não dá, é impossível. Eu sou um desprivilegiado, por que eu não nasci assim? As pessoas têm a tendência a ter essa visão quando enxergam algo mais próspero daquilo que elas têm. E eu, graças a Deus, tive uma formação que me fez ver ao contrário, porque talvez naturalmente essa é a visão, né? Sim. Poxa, por que eu não tenho? Poxa, eu adoraria que meu pai também pudesse me dar aquilo. Pô, não deu, cara, não é. Mas por que não pode ser? Pois é. O que eu preciso fazer para chegar lá? Sim, isso aí. Né? Então, essa visão foi muito importante na formação do meu mindset, daquilo que eu queria, né, encontrar. E tem aquele mantra meio dos empreendedores, né, Marcelo? Como é que é? Eu não vou lembrar quem que é a citação, mas... não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Jean-Jacques Cousteau. Sem saber que era impossível, foi lá e fez. Isso daí, cara, eu tenho durante muitos anos, chegado no momento da... Até era uma fase engraçada, a gente estava reformando um apartamento, eu e minha família, te conto, tinha uma vida já mais estabelecida, mas eu estava numa fase de construção dessa startup que eu acreditava muito que poderia ser um negócio muito disruptivo e diferente. E, cara, você passa por momentos que você desacredita de você mesmo, fala, puta, acho que não é possível. Tem tanta gente me dizendo que eu tô maluco, que eu devo estar maluco, não vai dar certo e tal. Eu cheguei um dia em casa e minha esposa colocou na parede a frase na cabeceira da minha cama. Ela comprou aquela e destacou. Sem saber que era impossível, ele foi lá e fez. E aí ela me recebeu em casa. Olha que louco você falar isso. A Paola, ela me recebeu em casa falando assim, cara, a vida inteira você me falou isso.
Não deixe que os outros digam que você tá errado. Se você acredita, vai embora. E, pô, graças a Deus, foi mais um empurrão, né, que me deu aí. Que boa coincidência. Nós vamos falar daqui a pouco do Cashbank, mas você começou a empreender, tinha empresa de comunicação. Antes disso, vamos falar um pouquinho de como é que foi chegando no unicórnio. Legal. Né? Então aí você tem isso, aí você começa da empresa de comunicação, como é que vai chegar numa Swile, como é que vira esse negócio, né? Potência francesa, e você ser o cara da Swile Brasil, né? Cara, eu tava já com uma vida mais estabelecida como empreendedor, e eu acho que aqui também, para quem tá acompanhando a gente, que tá empreendendo, que tá nessa jornada, lá dos meus 30 anos, eu me lembro de estar fazendo meu aniversário de 30 anos, e eu olhava assim, talvez num momento assim meio introspectivo, a minha esposa, pô, o que houve? Eu falei, cara, eu trabalho desde os 17 e a gente não tem tudo que eu gostaria que a gente tivesse ainda. E aí ela também, né, conversou, e a gente chegou numa narrativa, talvez, ou numa conclusão que as pessoas, cada uma tem seu tempo. Né? E eu acho que o empreendedor, ou quem quer chegar lá, precisa respeitar o seu tempo. E muitas vezes a gente baliza, cada vez mais agora com a internet, com as redes sociais, na experiência do outro. E aquilo ali pode te motivar, como pode também te desmotivar. Então, eu acho que o que a gente não pode é se projetar no lugar do outro. O que a gente pode é se inspirar. A inspiração vai fazer você navegar, vai trabalhar mais, vai se dedicar mais, mas não se projetar. Então, um momento que para mim foi importante para eu seguir nessa ideia, né? Então, a minha vida já estava estabelecida, mas eu estava de longe achando que eu estava onde eu deveria estar. A agência estava indo bem, a gente já tinha passado por algumas crises e estava tudo certo, estava crescendo. E aí eu estava com um dinheirinho sobrando, falei, poxa, eu preciso diversificar. Vou tentar investir em outras coisas, porque para tentar, né, no futuro ter uma diversificação de investimentos. E acabei entrando num restaurante de sócio e a gente fechou. Quebrou. O que é o quebrar nesse caso? Cara, tava gastando demais sem dar resultado, não deixava margem nenhuma, ninguém mais queria pôr dinheiro. Cara, paciência, perdemos, não deu certo, encerra, porque a gente vai perder mais no longo prazo. E ali começa a Swile. Por quê? Eu descobri, ao fechar o restaurante, que eu fechei por conta da taxa dos vales alimentação e refeição. Sim. Então, para quem conhece o mercado, hoje é um mercado enorme, né? Um mercado que tem grandes players, que nada mais é do que ser contratado numa empresa, você tem que dar, você tem que receber a alimentação, refeição, o combustível, enfim. Cultural até. É cultural. Brasil, né? É cultural, é legislatório, né? É uma lei para a empresa que dá, isso não incide em salário, então tem uma série de burocracias que é bom para a empresa e bom para o colaborador ter o benefício, né? Só que quando eu olhei a taxa, eu falei, tem algo errado. Eu sou empreendedor. Eu dava o benefício para o meu colaborador, eu pagava para ter esse benefício para a empresa ia no restaurante que era meu, que é quem entrega o benefício de maneira tangível, me cobrava uma taxa absurda e um prazo de pagamento alongado. Eu falei, não faz sentido. Eu como empreendedor, dono da empresa, estou dando dinheiro para o cara à vista e ele vende parcelado esse dinheiro para o cara que entrega comida? Peraí, por quê? Isso aí não é benefício, não. Isso aqui é uma financeira. Né? É uma operação financeira. E aí eu fui navegar, eu confesso que eu levo para minha vida um conceito que eu acho muito legal, que eu chamo de indignação positiva. Ótimo. Né? Então é aquilo que a gente falou. Como é que algo que me incomoda eu tento transformar em alguma coisa que seja bom para mim? Né? No mínimo para não ficar remoendo um problema. Sim. E ali eu saí, não, eu vou tentar mudar isso. Vim para dentro do escritório e nasce... Alguns meses depois, uma ideia de falar, nós vamos criar o primeiro conceito de benefício flexível do Brasil. Nós vamos dar benefício e deixar as pessoas usar como elas quiserem. E quando elas forem no restaurante ou no mercado, porque também me incomodou o fato de cada coisa precisava de um cartão. Era um cartão para restaurante, era um cartão para mercado, era um cartão para combustível. Falei, se é benefício, quem deveria ser beneficiado é o usuário. Por que ele tem que ter um monte de cartãozinho? E tinha uma época, eu tô lembrando aqui de ter o Vale Refeição, Vale Alimentação, Vale Combustível, tudo separado. Hoje em dia já... Por quê? Porque nós nascemos. Essa criação começa em 2017 com a nossa empresa, que chamava Vi Benefício. A gente disruptou, foi o primeiro desse mercado. A Vi Benefício, né? A VEE. Sim. A VEE foi até 20 como pioneira. Tô encurtando super a história para chegar lá, mas... Essa história passa por... Eu tive que aprovar em Brasília, foi uma zona cinzenta durante muito tempo. Acho que tudo que é inovação... E brigando com gigantes. Gigantes. Eu acho que a gente tem um ciclo que eu vi um dia numa formação acadêmica da Singularity, que diz assim, o ciclo das startups de sucesso, a gente passou exatamente esse ciclo. Que é primeiro é a negação dos incumbentes. O cara que é grande olha a sua ideia e fala, isso aí não vai dar certo. Beleza. Aí você passa de uma fase em que começa a dar certo, ele fala, eu vou tentar matar. Então ele tenta fazer ações que tentam te acabar com o teu negócio.
Se você romper essa barreira, passa da fase que ele tenta te comprar. Mas normalmente aqui você já não precisa mais vender ou tá grande demais para ele te comprar. Ótimo. Tá? Então a gente passou por tudo isso. Eu fui o primeiro a bater nos incumbentes e falar: olha, eu tô com essa ideia, me ajudem, isso aqui pode ser uma alternativa ao que vocês têm e navegar no paralelo. Não. Perfeito. Até que um dia depois tentaram nos comprar e não dava mais. Mas enfim, essa história parte dessa dor e ela chega até um momento onde a gente aprova isso no Ministério do Trabalho, só que até 19, eu tava sozinho. Então foi muito em cima desse momento, dessa frase que eu te contei. Porque eu vinha sozinho, as pessoas falavam: tá maluco, meu, esquece. Isso daí, se fosse bom, alguém já tinha feito. Poxa, os grandes não vão deixar você fazer. Você é maluco. E eu era um maluco meio sozinho. Aí sabe o que aconteceu? 2 concorrentes apareceram. Olharam a nossa ideia, conseguiram uma capitalização e também vieram fazer junto. E isso foi o que me salvou. Olha que maluco. Que coisa. Porque a concorrência fez com que, primeiro, o cara não é tão maluco assim. Tem mais gente olhando para isso. Pois é. Pô, parece que tem um espaço. Com mais gente fazendo, o mercado maior, mais o governo olha e fala: pô, peraí, então talvez tenha que regular. Vamos olhar para isso para autorizar. E quando isso acontece, o mercado faz assim. Pum. Que história ótima, Marcelo. Porque assim, em geral, imaginava, você tava lá. E aqui tem muita lição aqui, né, galera? Tem essa história que depois a gente vai dar uma resumida no final aqui, porque não basta ter uma ideia, não basta ter inovação, tem que ter muita ousadia, tem que ter coragem, resiliência. Daqui a pouco a gente resume, mas você falou uma coisa diferente, né? Essas fases todas, assim. Talvez se não fossem os concorrentes, se eu entendi bem, era isso, né? Nesse momento, se não tivesse talvez 2 caras fazendo a mesma coisa, o mercado não teria se movimentado. E talvez você sozinho ali morresse na praia. Sou eu realmente contra esses caras, esses gigantes, tem Exato. razão, né? Exatamente. Que coisa. Então, às vezes o concorrente é bom. Não tenha dúvida. Nesse caso foi, e eu, durante muito tempo, quando chegou as concorrências e o mercado ainda cresceu, eu sempre fui adepto a falar: nós não estamos brigando entre nós, concorrentes que estão na mesma zona de produto de inovação, né? Porque todos vieram muito parecidos com a gente, basicamente iguais. Cada um com a sua, cada um tem a sua e tá tudo bem, né? Eu acho assim, o legado de ter criado a categoria, ninguém vai poder tirar da gente, mas não significa que eu vou ser o melhor, o maior, o mais rápido. Eu acho que, enfim, a gente acabou conseguindo chegar nesse tamanho, mas outros grandes players também estão aí, fazendo um super barulho e tal. E eu sempre falo, nós não competimos entre si. Quando eu pego um cliente hoje que tem um concorrente meu, literal, do produto da Swile, eu já falo: parabéns, melhor do que você estar naquela zona de conforto que era um incumbente, que era um produto tradicional. Eu tenho muito a pescar ainda nesse mercado que é do tradicional, que é o cara que tentou me matar lá atrás. Sim. Que é quem não gostaria que a gente existisse. Então, eu acho que tem isso. No meu caso, realmente, a concorrência me fez não só perseverar, como também buscar aprimorar, né? Claro. Tudo que vem concorrência num produto que você está numa zona de conforto, o cara te provoca a você manter a liderança, continuar a inovação, ser melhor, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então tá, e aí a Vi funcionando já. A Vi funcionou. Mais 2 concorrentes. A Vi estourou, era líder de mercado. Líder de mercado. 2020 a pandemia veio, nós éramos líderes de mercado. Sim. Porque a pandemia, infelizmente, a pandemia nos ajudou a crescer. Te digo por quê. A gente tinha uma barreira de entrada em clientes muito grandes. Porque toda inovação começa porque a gente chama de early adopter. O que é o early adopter? É o cara que adota primeiro aquelas soluções. Ele tem um perfil muito bem estudado no mercado, para cada categoria. É aquele cara que é mais disruptivo, ele é o cara que topa mais risco, ele é o cara que quer fazer parte de tendência. E esse cara adere. Normalmente, para aderir, o cara é de médio para pequeno. Ele não é uma empresa muito grande, porque a muito grande acaba nem conseguindo ser tão disruptiva, ela tem série de processos. Então, eu não conseguia fechar clientes muito grandes. Eu tinha clientes menores e a gente ia todo mundo crescendo assim, pequenininho. Quando veio a pandemia, o que aconteceu? Os funcionários das empresas muito grandes estavam em casa, com os seus cartõezinhos, sem poder usar. Porque, primeiro, um cartão não comunicava com o outro, o alimentação não funcionava no delivery, o de refeição não funcionava no mercado. E eu queria, já que eu estou em casa, eu não preciso talvez comer tanto fora. Então eu quero comprar mais no mercado para fazer comida em casa e quero pedir mais no delivery. Então não ornava. O que existia de solução? A Vi Benefícios com um cartão bandeirado Mastercard que aceitava em qualquer lugar. Sim. O saldo era único. Então as empresas maiores começaram a procurar e encontravam a gente. E neste momento da pandemia, elas estavam mais propensas a risco. Sim. Tô nem aí, eu já tô com um problema depositando dinheiro na conta do meu funcionário, é melhor que eu faça com essa empresa que tá aqui, que pelo menos tem aqui, ó, tem uma defesa, tem um jurídico, tem uma estrutura. E aí nós começamos, pegamos clientes grandes na pandemia. E só pra você ter uma ideia, a gente saiu de 15, 20 mil usuários em janeiro de 20 para janeiro de 21 na casa de 180 mil. Por 10.
Entendeu? Em um ano. Mais de 10. Entendeu? E aí, que bacana. a minha vantagem em relação aos competidores foi, por eu ter começado primeiro, meu produto estava um pouco mais desenvolvido. Questão de tempo, não é ego, não. Eu tive mais tempo de desenvolvimento. Então, quando eu entrava em concorrência com os meus competidores em empresas maiores, a minha tecnologia tinha um pouco mais de parametrização de controle de riscos. Sim. Os saldos que funcionam aqui, não funcionam ali, aqui você pode parametrizar, porque eu tinha mais desenvolvimento. Então, eu ganhava mais as concorrências de grandes clientes. Então, eu dei uma descolada deles. E aí vem a fusão. Né? E aí tem uma outra, né? Mas tem essa outra grande, esse super degrau que aconteceu. Porque, exato. Bom, até aí você é uma empresa brasileira. Nacional, disputando aqui um pouco na frente, pandemia alavancou, mas de repente vem um negócio que fala assim, pô, Marcelo Ramos é o cara da Swile. É isso. Swile é uma multinacional francesa. Acabou, a história é bem legal, não conto. Muita gente não sabe, você vai saber aqui o detalhe, que eu acho que é legal. Por favor, e depois até a gente posta, eu acho que tem pouca gente sabe. A gente começou a negociação. Gustavo, vai virar um corte agora aqui, se prepara, Gustavo, que faz os cortes. A relação nossa com a virada de chave Swile acontece um pouco antes. A gente já vinha negociando, a gente começou a ter expectativas globais, assim, e sonhos globais. Fala, cara, a gente fez um negócio maluco, diferente no Brasil, mas não é só no Brasil que tem esse negócio. Eu comecei a pesquisar e a França é o segundo maior mercado de benefícios do mundo. Brasil, França, México, aí tem Portugal, tem um pouco de Bélgica, tem Itália, que são o quê? Produtos que são meio governamentais, tem alguns incentivos fiscais nessa parte de benefícios. Mas os maiores 3 produtos, maiores 3 mercados, Brasil, França, México. Fui olhar na França, tinha um cara que tinha começado um ano depois de mim numa empresa chamada Luncher, L-U-N-C-R, Luncher, que fazia vale-benefício em cartão bandeirado. E aí eu mandamos mensagem, a gente começou a conversar. Qual foi o diferencial? A gente manteve contato, etc. Quando veio a pandemia, ele conseguiu moeda forte, euro, todo mundo sabe, passou por isso, né? O euro estourou, o real desvalorizou mais, a moeda é mais fraca. Ele conseguiu captar muito dinheiro lá fora para expandir as operações. E me procurou e falou, cara, lembra que a gente começou a falar? E se a gente fizesse um sonho global? Ele falou, eu enxergo o quê? A gente só aqui na França, você só aí no Brasil. Para fazer um negócio muito grande como a gente espera, vai demorar muito. Se nós juntarmos os 2 mercados, são os 2 maiores mercados, o potencial de crescimento é muito maior. Então existia, e ele sabia jogar esse jogo muito melhor do que eu, ele já tinha vendido uma empresa, ele é o que a gente chama de, meu sócio, né, é o que a gente chama de second time founder, né, ele já tinha vendido uma empresa, então ele tinha muitos fundos de investimento por trás da operação dele. Um jogo que eu confesso, te contei um pouco a minha história, eu nunca soube jogar. A minha conta sempre foi a conta de padeiro, tem que entrar mais dinheiro que sai. E o jogo de fundo de investimento é diferente, você capta muito dinheiro e faz o negócio acelerar. E eu não sabia jogar esse jogo, tá? E nós brasileiros, mas temos que aprender isso mais. Não só, né, você hoje, claro, já sabe, mas... Hoje eu sou o second time founder, você é o second time, mas o Brasil não sabe. Não sabe, a gente ainda tá nascendo, né? Nesse aspecto. Os Estados Unidos, na Europa... Tem muito mais, inclusive tem muito mais unicórnios por conta disso. E o que aconteceu? Ele me trouxe essa tese e falou, olha, eu tenho condições de fazer captações no mercado se nós provarmos 2 mercados crescendo em sintonia. Vamos fazer um M&A e vamos captar, eu faço as captações. Ó, eu entrego aqui, se você me entregar Brasil, em tal data, a gente consolida e vira um unicórnio com um aporte de investimento gigantesco. Eu falei, cara, opa... Interessante isso aí, é o sonho global que eu pensei, mas nem sabia por onde começar a fazer. Caiu no colo, Sberner, caiu no colo, porque a gente fez uma ligação de falar como tá aí, pandemia e tal, e esse negócio começou. Então o que aconteceu? Ele virou Swile, porque ele falou, para funcionar isso aqui tem que ser uma marca global. Sim. Não é Luncher, não é nem Vi. Então nós vamos criar uma marca que ele criou lá, virou a marca Swile primeiro, começou a consolidar resultado. Nós, no final de 20, começo de 21, consolidamos essa ideia num M&A e em 21 inteiro eu corri para entregar o resultado que eu precisava entregar no Brasil e ele na França. Ele já como Swile, eu como Vi. Mas combinados em fazer esse merge de marca 21, 22. em 21 para 22. Quando a gente atingiu os resultados, a gente conseguiu um cheque de $200 milhões do SoftBank e nós viramos a primeira operação global de unicórnios do mundo. Então a empresa foi, por ter Brasil e França, avaliada em $1 bilhão, recebemos esse aporte, com esse aporte a gente pôde consolidar, aí Brasil vira a marca, eu toco a virada de marca, anuncio ela ainda em setembro de 21 como Swile no Brasil, a gente vira o sócio da operação global lá fora, e a gente acaba, e eu fico ainda tocando aqui, mas já com um combinado. Eu falei, ó, eu nunca tive carteira assinada. Lembra? Eu falei pra ele, cara, eu sou um empreendedor que eu não me vejo funcionário do meu próprio negócio. E para mim tá muito claro o que aconteceu.
eu vendi parte da minha companhia para você. Por quê? Um M&A, ele é o maior, compra o menor. Sim. Ele era maior que eu. Financeiramente, em termos de capacidade de investimento, a moeda era mais forte, né? E ele já estava crescendo numa rampagem maior que a minha. Então a gente fez ali um nosso acerto, foi ótimo, virei sócio de um negócio enorme, claro, né? Com participação relevante, mas eu já sabia que eu teria que seguir certas governanças que, como empreendedor a vida inteira que fui, não saberia fazer. Sim. Então o nosso acordo foi, ele queria que eu ficasse pelo menos até 22, 23, eu fiquei até 24, tudo certo. E hoje tenho uma posição no conselho, sou sócio investidor, sou consultivo, a gente se fala direto. Então a Suai hoje para mim é um filho que eu ajudei a criar, que eu fiz parte efetivamente, não só na ideação como no desenvolvimento para que ela virasse um unicórnio. Sim. E essa jornada parte de tudo isso, né? Que é o sonho de todo startupeiro, como falando. Todo mundo que tem startup hoje mira e o unicórnio. E aqui, pessoal, acho que muita gente que nos assiste talvez não saiba o que é unicórnio. Unicórnio, as startups são aquelas empresas que começam, empresas que normalmente têm ideias novas, inovação e tecnologia, alguma ideia. E o sonho da startup, estou tentando definir isso muito rápido, é você chegar ao que o mercado definiu hoje como uma empresa unicórnio, aquela que vale mais de $1 bilhão, que são poucas, eu não vou lembrar o número no Brasil, mas são... Não, são menos de 50. Menos de 30, talvez 30 e poucas empresas assim, que chegaram nesse ponto, você é um desses, assim, pô. Obrigado. Sensacional, parabéns. Valeu. E é legal que quem vê de fora, né, porque eu que não conheci os bastidores, de repente é isso mesmo, 22, 23, todo mundo começa a falar em Swile, e grande já, né? Não é aquela coisa, porque apareceu de uma vez, pô, mas da onde veio o negócio? Já viemos super capitalizado. Já veio um negócio tão grande, tão assim, avassalador, que chega no mercado, né? Descobrimos os bastidores hoje aqui lá. Estamos lá. Que muito bacana. Bom. E hoje você está na posição de conselho. Hoje eu tenho uma posição de conselho, sou um acionista da companhia, eu fiz esse movimento pensado, eu tive a oportunidade outro dia, inclusive aqui no Brasil, tá num jantar com o Uri Levine, que é o fundador do Waze, e eu já tinha lido a transição dele da venda, né, do Waze para o Google, que ele fala assim e sempre repete que ele não faria igual de novo, porque é muito difícil você deixar, que é essa frase que eu espelho, talvez não é essa tradução literal, mas é você ser funcionário do seu próprio negócio. É muito difícil você ter uma gestão e tocar o negócio do seu jeito, que é, eu quero colocar essa caneca aqui. Independente de como você faz isso, se é embasado, se é comunicando com teus colaboradores, se é pedindo licença, tudo bem, você tem essa prerrogativa. Quando você vira funcionário do teu próprio negócio e o negócio fica muito grande, você tem uma série de burocracias que são necessárias e que você não se adapta mais. Sim. Então eu acho que saber a posição e saber a hora de sair também é algo que você como empreendedor tem que aprender a fazer. Não é todo momento que você vai ser a melhor coisa para sua empresa. Sim. E isso tem a ver com uma frase que todo empreendedor deve guardar. Foque naquilo que você é bom. Foque em fazer aquilo que você faz bem. Peça ajuda naquilo que você é ruim. O empreendedor, às vezes, que acaba tendo algum problema, um percalço, muitas vezes insiste em tentar fazer algo que ele não é bom. Ao invés de pedir ajuda, ao invés de chamar alguém melhor. E eu acho que esse ego mais baixo, né, é uma frase que eu uso também, que ego não combina com resultado. Sim. Então, quando você tem esse ego mais baixo, falando assim, qual que é o melhor resultado para minha companhia, independente daquilo que eu gostaria de fazer, você começa a olhar e falar, opa, então foi isso que eu fiz. Eu não me enxergava nessa posição. Né? E eu falei, um executivo de mercado que estoca aqui o bumbo, que faz, que sabe seguir as burocracias, que segue, ele vai tocar melhor a companhia do que eu nesse momento, nesta etapa. Né? Então tem muita dica bacana aqui. Deixa eu ver se eu estou aprendendo aqui, Marcelo. Mas assim, difícil ser funcionário do seu próprio negócio. Muito difícil. Foque naquilo que você é bom. Né? Peça ajuda no que você peça ajuda que você é ruim. E mantenha o seu ego baixo. Bota ego não combina com resultado. Ego não combina com resultado. Muito bacana. E você inquieto que só, beleza? Não estava sossegado com a agência de comunicação, não estava sossegado com a Swile, que tá lá. Hoje tem o que está aqui na sua camiseta, Cashbank. E Cashbank tem aqui, ó. Fui ver. Aí sim. Cashbank, minha moeda do banco. Mais que um banco, um parceiro financeiro, certo? O que o Cashbank é? E eu vi lá, o banco do colaborador. O que é o Cashbank? Cara, esse momento, essa vida de conviver com RH,
se conectou muito com o meu propósito de vida. E aí a pessoa vai falar, você começou a empreender por propósito? Não. Comecei a empreender porque eu queria ter grana, eu queria ser sucesso, como eu contei. Talvez o mais romântico que eu posso falar disso, sem tentar romantizar, cara, eu queria poder voltar na Ípica e ser dono do rolê e não ser funcionário e não trabalhar para os outros e ter meus cavalos, e tal. Fazer lá. A jornada foi longa até eu conseguir fazer isso, mas enfim, essa foi a minha motivação. Mas hoje, dado ao que aconteceu, eu já consigo entender muito bem o que é meu propósito de vida. Uhum. E ele passa por inovação, ele passa por disrupção, me motiva e me dá tesão tentar fazer diferente algo que as pessoas estão fazendo do mesmo jeito. Isso me motiva, isso me dá tesão. Então, essa história de falar, deixa eu desafiar esse status aqui que estão fazendo e dá para melhorar desse jeito e dá para envolver pessoas e muito em cima de um conceito de como é que eu faço isso melhorar a vida de alguém. Uhum. Como é que eu faço isso ser melhor pra alguém? Me dá tesão. E eu falo essa palavra porque outro dia o cara falou, mas por quê? Cara, porque me dá tesão. Não é legal você fazer coisas que te dão tesão? Sim, então isso me alimenta, né? Isso me energiza. E aí eu ali quietinho, tava, né, já fora da Suai, só como um sócio. A minha operação na agência tem um cara incrível que eu coloquei no meu lugar, que é melhor do que eu e fez a empresa crescer, então eu também vou lá como sócio nas reuniões. Comecei a talvez diversificar um investimento aqui, outro ali, mas eu estava com tempo, né? E esse meu tempo me fez pensar, eu comecei a olhar para o mercado, coisas que eu gostaria de fazer dentro da Suaio, e que dentro da Suaio, pela estrutura que eu tenho, eu não consigo fazer mais. Porque isso acontece. A empresa fica grande e você perde a capacidade de inovar. Cara, é sine qua non ao crescimento, tá? Você começa a crescer na mesma curva de crescimento que você tem, a curva da capacidade de você inovar e se mover como uma startup decresce. Sim. É por isso que as startups existem. Sim. Senão todos os grandes têm grana e capacidade de fazer. Não fazem por quê? Não tem a habilidade. E a agilidade, flexibilidade para poder inovar. Né? As burocracias corrompem o processo inovador e criativo. Né? Então, olhando para isso, eu falei, opa, eu tenho uma dor que eu enxergo no mercado acontecendo já faz uns anos, que eu gostaria de tentar fazer aqui dentro e não consigo, obrigado, que é, o Brasil é um país de gente endividada. Infelizmente, por várias lógicas, principalmente pelo conceito de comprar parcelado, pela alta taxa de inflação dos últimos anos, alta taxa de mortalidade das empresas, enfim, do desemprego que veio melhorando, mas que também é alto. A gente tem pessoas que estão endividadas e que precisam de um complemento de renda. Então, pesquisas mostram, precisa da Price recente, 70% das pessoas que ganham até 5 mil reais não sobrevivem com o salário que ganham no mês. Ela faz bico ou ela pega crédito. Aí você olha para isso, é 70%, é muita coisa. Né? E aí eu comecei a ver a inundação no mercado de ferramentas e soluções de crédito, crédito consignado, inclusive agora o crédito consignado do trabalhador, que é do próprio governo, que tem uma falsa sensação de ajudar. Porque, na verdade, o que esse cara faz é realmente, ele tá precisando, ele precisa pegar, fato, ele não vai deixar de pagar uma conta ou comprar um remédio ou comida, ele vai precisar de acesso a capital, mas ele fica endividado ainda mais, ele entra num fluxo que ele nunca mais sai. Ele faz 30 parcelas, depois ele precisa de mais 30, ele se perde nessa organização. Vida do brasileiro, você tá descrevendo aí. Vamos voltar ao que a gente falou, por quê? Ele não teve educação financeira. E eu te digo, todos nós, eu garanto aqui, em algum momento nos desencaixamos. A diferença é se você tem dinheiro guardado ou não. Por quê? Você compra hoje em 10 vezes, amanhã em 10 vezes, depois de amanhã, no quarto mês que você comprou em 10 vezes, você consumiu a tua parcela do mês e não percebeu. Porque você não... Tirando aquele cara que é pragmático, financeiro, planilista, planilhador, que é quase ninguém, pouco. Chegou no sexto mês e fala, ih, lascou. Acumulei parcela aqui, não me dei conta que essa parcela já está maior que o meu orçamento. O que você faz? Vai buscar crédito. E aí você não sai desse ciclo, nunca mais. Você não aprendeu a sair desse ciclo. Né? Você hoje fala com a Europa, que é o meu caso, eu comecei a contar isso para os franceses, que são meus sócios, que me compraram, eles não entendem essa lógica. Essa lógica do parcelado é nossa, de um ou outro lugar. Lá eles compram, tem dinheiro, compra, não tem, não compra. É mais simples a operação e isso traz menos endividamento no longo prazo. Então qual foi a minha ideia? O crédito consignado de longo prazo está aí, não é à toa que tem empresas aí, essas lojinhas de crédito, os donos são multimilionários, bilionários, porque emprestam a juros muito altos. E isso começou a me incomodar. Eu vi um player atuando na folha, que é uma dor do colaborador, é o salário, emprestando dinheiro para o colaborador, e muito das narrativas, eu estou ajudando o teu colaborador, eu vou ajudar ele a ter acesso ao capital, só que com uma taxa de juros de 15%, 20%. Aí é bom ajudar, né? Tá ajudando quem? Me fala. É bom se autoajudar. É isso. Caso, né? Eu não tô ajudando alguém emprestando essa taxa, certo? Não. Legal. Só que eu fui entender esse mercado e como eu fiz com a
com a Vi lá atrás, eu falei, pera, mas deixa eu entender por que é esse valor. Aí eu fui entender, realmente, o custo desse dinheiro é alto, o custo de aquisição de clientes é alto, como o valor é pequeno, é um microcrédito, é uma antecipação, é uma coisa assim, você precisa de muito volume para que seja rentável a operação, então os juros ele vai ficando muito alto para compensar todas essas barreiras, as entradas e os entraves desse negócio. Eu falei, ok, e se... Fica aí mais uma dica, posso? E Por se... favor, queremos, inclusive. Eu trouxe para minha vida um conceito que eu chamo de e se. Antes de você tomar uma decisão, faça um exercício de falar e se. Porque o e se, ele te permite viajar. E se eu fizer tal coisa, e se eu fizer tal coisa. E depois que você der aquela viajada, que é o divergir pra caramba, você vai convergir e falar, opa, isso aqui dá. Opa, isso aqui eu tenho condições, isso aqui eu sei fazer. Mas o e se eu fizer tal coisa, e se eu fosse diferente, te permite sair da zona de conforto. Ótimo. Né? E eu fui com o conceito e falei, cara, e se eu criasse uma operação que o cara pega, os juros é alto, mas eu devolvo pra ele? E se eu devolvesse os juros pro usuário? Já que a operação precisa existir, é uma operação de crédito, precisa ter os juros porque você pega dinheiro de um lugar e passa para o outro, é meio que o modus operandi da operação financeira. Eu falei, e se eu fizer isso, mas os juros que gerou a operação não seja o colaborador que paga, seja outra pessoa? E aí eu comecei a viajar, tá bom, quem que poderia pagar esses juros? Quem que poderia... Poderia ser um projeto social, lascou, ninguém quer doar nada para ninguém, não dá. E aí eu tive um estalo, que é o nascimento do Cashbank, que o nome talvez até todos vão entender um pouco mais agora, que é, eu dou um cashback de 100% dos juros, incluindo o IOF, para quem pega empréstimo comigo. Eu sou a primeira instituição financeira do mundo até agora, já fiz pesquisa e vi, que devolve 100% dos juros para o cara utilizar em produtos e serviços do dia a dia dele, sem pegadinha. Sem pegadinha. 1 para 1. Se ele pegou R$100 e vai ter 50 de juros, ou hipoteticamente, ele pegou R$500 e ele vai pagar 600, os 500 transformou em dinheiro, ele já pegou, e os 600 vai pagar daqui a um tempo. Esse 100 seria jogado fora, certo? Juros. Pagou. Eu devolvo na hora para ele, junto com os 500, os 100 para ele usar. Onde? Todas as empresas de telefonia, então todo mundo tem que botar internet e telefone em casa, em Uber, em várias marcas de comida, em locomoção, em entretenimento, cinema, streamings, em compras em várias lojas de varejo. Então, imagina que o teu juro volta para você em poder de compra real e você escolhe dentro dessas... Hoje eu tenho mais de 800 ofertas. Sim. Dentro de 800 ofertas, aquilo que você quer gastar. Então, minha tese é o seguinte. Se você já dentro do teu orçamento familiar, gasta com categorias alimentação, locomoção, internet, entretenimento, compras em geral, saúde, né, que vai desde consulta à farmácia, enfim, planos de seguros, etc. E você puder, dentro desse leque de opções, em vez de pegar os juros e pagar, compensar o juro nesses lugares, eu não zerei tua dívida? Sem dúvida. Você já não ia gastar isso dentro do mês? Gerou curiosidade. Eu trouxe o site aqui, olhei um pouquinho, mas não tinha entendido tudo isso. É isso mesmo. Então, se eu peguei empréstimo lá, peguei R$1.000... Vai pagar 200. Vou pagar dos 1.200. 1.200. Esse 200 vou pegar R$1.000, paguei 1.000, os 200... Volta na hora para você. Volta na hora em juros. E todo mundo que está assistindo vai querer olhar o site do Cashbank. Tomara, porque... E isso é novo? Novo, a gente lançou em abril, obviamente, o ano passado. Abril de 2025. Abril agora. O ano passado, eu fiz um dever de casa de trabalhar, obviamente, na operação, porque para mim a barreira de entrada aqui são, obviamente, as ofertas e as ideias. Então, eu acho que um competidor ou alguém que queira copiar o nosso modelo, ele consegue, porque não é barreira tecnológica, se eu fiz, outra pessoa faz, mas aqui é uma questão de tempo. Eu uso uma frase também que é 9 mulheres grávidas não parem o filho em um mês. Sem dúvida. Cada uma pare no mês correto, né? Então, para alguém nos copiar agora, vai ter que fazer o que eu fiz durante um ano. Que eu tive que ir atrás das ofertas, convencer os parceiros a entender minha ideia, a falar, olha só, quanto você paga para adquirir um cliente? E aí você vai entender a lógica. Por que o parceiro quer estar aqui comigo? Porque hoje qualquer empresa no Brasil, no mundo, tem o que a gente chama de custo de aquisição de cliente, chamado CAC. Todo mundo tem CAC. E o CAC das empresas é caro, porque ela envolve publicidade, ela envolve desconto, ela envolve loja, ela envolve aqui, ó, a loja aqui da frente, tem um CAC. Quanto custa para um cliente vir aqui gastar e ela manter esse cliente? Sim. E se eu pego os juros desse cliente e falo assim, ó, Berner, eu tô trazendo um cliente para você para te comprar R$100. Eu estou te dando CAC negativo. Sim. Você não precisou gastar propaganda, você não precisou investir, eu te trouxe um cara, botei aqui dentro e te dei, olha, tem R$100 para gastar contigo. Você não me dá uma participação? Você não me dá uma comissão? Sem dúvida. É aí que tá meu ganho. Sem dúvida. Muito legal.
uma sacada que parece óbvia agora Eu gosto que você disso. conta. Eu gosto quando o cara fala assim, cara, como é que fala? É bom demais pra ser verdade ou isso é muito simples. Se fosse tão bom assim, alguém teria feito isso antes. Pois é, mas essas são as ideias Eu também geniais. acho. Você fala assim, pô, agora você explicando, parece óbvio, porque a loja aqui, a Ela companhia telefônica e os seus 800 parceiros, você chega lá com uma oferta para eles. É isso. Muito bacana. Eu que tenho cliente, eu Muito trouxe o cliente bacana. pra você. Esse é o cashback funcionando, operando já. Lançamos em abril, eu até venho brincando no meu Instagram que eu tô tentando fazer uma jornada de 1.000 a 100 mil usuários. Uhum. Então, nos primeiros 2 meses nós já capturamos 1.000 usuários. A gente já está com 10 mil usuários. A gente vai agora em busca dos 100 mil usuários. Eu tenho uma expectativa de, até o final do ano que vem, de 2026, a gente está na casa de 150, 200 mil clientes na base. Legal. Então, meu trabalho é, de novo, um trabalho formiguinha. E fica a dica, assim, não é porque eu fiz uma vez que não dá trabalho, tá? Dá trabalho pra caramba, eu tô ralando, tô chegando tarde, tô acordando cedo, porque não tem segredo, precisa cacarejar, precisa contar. A ideia não se vem, nenhuma ideia talvez muito disruptiva, ou que muda um pouco o contexto, que é aquela coisa que eu gosto de tentar mudar o que os outros estão fazendo. É, muito bacana. Não é tão autoexplicativa. Você precisa debruçar. Então, quando você me convidou, eu fiquei super feliz, porque eu tô nessa fase de voltar pro mercado. Sem dúvida. De, tô de volta aí, tô com uma nova ideia, tô fazendo algo diferente, preciso de apoio, preciso que as empresas comprem essa ideia, entrem aqui, né? Ela é boa pro colaborador. E vai dar certo, né? Porque aí você traz essa energia e esse lado positivo. Acho que desde o nosso primeiro papo lá... Nos identificamos, é assim também. Rapidamente deu liga e falei, porra, o cara tem uma energia assim que traz... E sabendo agora como que é, vamos fazer mais coisas. Eu já me interessei, depois vou entrar também. Obrigado, vai ser um prazer. Pessoas como você nos ajudando a divulgar, indicando clientes. Vai ser sensacional. Muito bacana. Essa energia, você acha que o esporte te ajuda nessa história, cara, não? Com certeza, sim. Eu acho que o esporte, ele é a alimentação da dopamina e das questões hormonais que muita gente, infelizmente, que não está fazendo esporte, está consumindo em remédio. Sim. Né? A gente vem numa geração, num momento de mundo onde as doenças mentais, o sedentarismo tá em alta, cara. As pessoas estão tomando remédio para dormir e para acordar. E o esporte elimina isso. Sem dúvida. O esporte movimenta, te deixa cansado, te alimenta de dopamina, de adrenalina. E isso é o quê? O que o empreendedor precisa, pô. Você precisa estar energizado para fazer negócio. Eu brinco, você vai vender um negócio. Se o cara fala, poxa, Sérgio, eu queria te vender essa caneca. Ela é muito legal, ela é verde, branca. Cara, meu irmão, sai fora, né? Já deu. Vocês já olham só, cara, isso aqui, essa caneca é animal, eu fiz ela com amor, com paixão. Porra, você precisa tomar essa caneca, cara, isso aqui é muito... Você já muda a vibe, né? Totalmente. Do cara que tá... Então, eu acho que o esporte, pra mim, ele tá ligado. Primeiro é a minha terapia. De novo, eu tive o privilégio, agradeço por esse privilégio, sou grato por ter tido o privilégio de viver num ambiente próspero. Sou grato e tenho o privilégio de ter uma família que me apoiou. Mesmo não sendo com capital, sendo com valores, amor, carinho, né? E força de vontade. E tenho o privilégio de estar ligado a cavalo. Pô, que legal. Então hoje esse esporte, eu faço outros, mas o hipismo, a conexão com o cavalo é a minha terapia. Que legal. Hoje eu monto todos os dias, 7 da manhã, é o momento em que eu estou em terapia. Meu momento presente, que eu estou conectado com o animal, que eu passeio, que eu treino, que aquilo ali, cara, me energiza também. É uma troca que você tem com um bicho que é meio inexplicável. Eu nem sei dizer assim o quanto isso pra mim é bom. Deu certo, né? A gente até hoje tem umas coisinhas também lá, que a gente viu lá, umas fotinhos aqui, ó. Esse basicamente é você, né? Isso Sou aqui eu. É você lá no seu Instagram. Não dá pra, desse ângulo não dá pra conhecer, mas tenho certeza que é você competindo ali. Então não é só uma terapia, porque eu vi lá, tava fuçando, tive que fuçar um pouco da sua vida ontem lá pra estar aqui, mas vi que tem campeonatos e tem você dedicado mesmo. Hoje o Marcelo é um amador, sou um amador, que é a categoria amador. Mas eu tenho tido bons resultados nos últimos 2 anos mesmo. Eu tenho conquistado alguns prêmios. Fui campeão paulista por equipe, campeão brasileiro por equipe, fui vice-campeão paulista. Agora, recentemente, teve um campeonato grande aqui na Ípica Paulista, que é o maior campeonato do Brasil. Fui 2º lugar, um dia, legal. Foi bem legal. Todo dia às 7 da manhã é terapia, mas também é treino. Não tem a dúvida. Não é só quanto mais você treina, melhor você fica, né? Uma terapia legal. E eu até demorei um pouco pra ver, porque tá bom, fui ver o Marcelo Ramos da Swile. E comecei a ver rede social, e campeão paulista. Primeira foto, falei,
pô, mas será que esse Marcelo Ramos é Marcelo Ramos? Eu não sabia que tinha esse lado Tem, eu posso um pouco, eu tento muito fazer bacana. um pouco. E aí, às vezes, eu tento fazer, você viu lá, às vezes até nos momentos também ruins, eu tento trazer isso numa visão para quem me segue ou quer empreender, que é muito público que me segue no Instagram, assim, alguém que o pessoal me pede uma mentoria ou me pede algumas dicas, eu até vou ficar te devendo, deveria ter trazido, eu ainda tenho uns, eu escrevi um livrinho em 23, que é Minuto Empreendedor. Que se lá no meu Instagram tem, eu fazia umas lives e tal, que são 255 frases, 255 frases que eu escrevi, que me motivaram e que me levaram a chegar onde eu cheguei, e que são, obviamente, tem inspirações de frases como sem saber que era impossível, ele falou e fez, mas tem muitas frases que são 100% autorais minhas. Então, a forma como eu enxerguei ou um problema ou uma situação e aquilo me fez ser melhor, eu anotei. E isso foi um hábito, eu construí isso durante um tempo. Que bacana. Até que um dia eu falei, cara, quantas frases será que eu tenho anotado? Eu fui ver, eu tinha 100 e poucas. Pô, vou cobrar depois você vai ser um prazer. E aí me dá a tua opinião, porque eu muito fiz, legal. E aí eu fiz inspirado no Minutos de Sabedoria, que é mais espiritual, e o meu ele é mais focado para negócio. Eu vi em algum lugar no seu Instagram você lendo algumas... Era o meu, esse livrinho que eu escrevi. Algumas frases, umas frases bem legais, assim. Dá tempo de tomar cerveja com tudo isso que você faz? Tem que dar, né, meu? Tem que viver a vida, pô. Tem que viver a vida. Você, ó. Esse aqui, ó, Hiller Beer, é uma cerveja artesanal, presente pra você. Pô, muito obrigado. Hiller... Vou deixar geladinha pra gente tomar, brindar junto. Ótimo, combinado. Esse aqui, Marcelão, esse aqui é um caso de sucesso brasileiro também. Hiller, esse cachorrinho, e eu tenho um amigo meu, Tito, até sócio de uma outra empresa lá, e eles começaram a produzir lúpulo. Legal. No Brasil, porque lúpulo é uma coisa muito de clima frio, europeu, Estados Unidos, aqui não, mas eles já conseguem lá em Passa Quatro, lúpulo, já fazer mais de uma colheita lúpulo nacional. Lúpulo nacional, e aí ele com lúpulo nacional, falou assim, pô, vamos fazer cerveja, né? E ele começou a produzir a Hiller, tá montando a cervejaria, em breve vai ter uma experiência. Vai ser um prazer, E ele também nos ajuda aqui, falou assim, pera, eu vou fazer uma série Sucesso Brasileira pra vocês aqui. E fez aí uma... Vai ser um prazer, tomarei e vou te dar meu feedback, com certeza. Muito legal, será muito bem-vindo. Ó, fica aí também esse conceito de dividir, né, a vida pessoal da vida profissional. Eu sempre levo como mantra da vida, a gente é um CPF, não importa se trabalhando ou não. Então você tem que conseguir viver ao mesmo tempo. Sim. Não existe separação entre vida profissional e vida pessoal. É a vida que você leva trabalhando e vivendo ela e aproveitando e tal. Então tem um conceito que eu tento traduzir nisso que é o que eu chamo de brindar para a vida brindar de volta. Você precisa comemorar as conquistas. Sem dúvida. Das menores às maiores, porque senão de que tem a ver a jornada? Para eu esperar eu comemorar lá daqui 20 anos que eu cheguei num lugar. Não, pô, vou comemorando aos pouquinhos, é muito mais gostoso. Muito mais legal. É isso aí mesmo. E o Tídio, com essa história da cerveja, todo feliz com o que ele faz hoje lá, plantando lúpulo. Outra empresa que nos ajuda aqui também é a Multi. A Multi é uma empresa de tecnologia, de consultoria em tecnologia. Eu sou um dos sócios lá. Bacana. Eu sou um cara de tecnologia. Então, muito vivo isso e empolgado aqui, Marcelo, porque a gente está vivendo a maior revolução tecnológica de todos os tempos. Com certeza. Então, com muita gente, estava com os parceiros, conversando essa semana, com clientes, e tem um certo friozinho na barriga de nós que estamos no mundo da tecnologia, porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer daqui nos próximos 5 anos. A gente sabe, claro, mas o que mudou nos últimos 10, 5, 2 anos em termos de tecnologia, de IA generativa, de como é que isso está sendo utilizado. Então, a Multi a gente faz isso. A gente faz pessoas de tecnologia e aplica inteligência artificial aos negócios e eu brinco que no mundo da tecnologia muito feliz nesse momento, assim, me sentindo desafiado, jovem. Mas é isso mesmo, revivendo um novo momento, né? E com clientes, assim, desafios de negócio, assim, tá bom, com inteligência artificial hoje é um outro mundo. Não tenho dúvida. É um outro mundo que vai acontecer. Então a Multi também nos ajuda. E tem também uma outra empresa que também nos patrocina aqui, que é a Cynix, que acho que também tem aqui. Cynix também é um outro caso de sucesso brasileiro. Apesar desse nome todo bacana em inglês e tudo em inglês, na verdade, né? O Luiz Alexandre é um dos sócios. E ele monta muitos desses painéis de LED. Legal. E toda a participação e todas essas... E tem alguns trabalhos que eles fazem aqui. Então, bom saber. Nem tudo disso é produzido no Brasil, não dá no Brasil. Mas eles fazem os projetos, captando que boa parte disso já é brasileiro. Então eles têm tipo 4, 5 parceiros e eles montam projetos de LEDs incríveis já. Montaram agora, acho que um na KPMG, inclusive. Então eles fazem bem brasileiro, que fala assim, tá bom, vamos fazer LED, precisa ainda dos fabricantes, ele traz aqui,
mas já tem fizeram centro de comando, tem muita Muito coisa legal. que eles têm feito na Isso aí Silent, tá que é uma crescendo empresa demais. nova e super atuante. Então, Show. obrigado a esses caras que nos ajudam, muito bacana também. O que nessa história toda, você deu muita dica aqui, né? Mas o que você entende por sucesso? Cara, sucesso é aquilo que te preenche. Eu acho que o sentimento de realização é o que deve ser caracterizado como sucesso. E não significa que você não pode continuar evoluindo. Mas eu acho importante você realizar. Então eu acho que a realização não vai nem só do fato de você da ação, né? Que precisa da ação, realizar as coisas, boas ideias. Quantas boas ideias já morreram no papel sem terem sido colocadas em prática? Isso tem muito a ver com realização. Mas eu acho que respondendo a sua pergunta, eu acho que o sucesso está relacionado à realização pessoal. Então, para mim, o meu sucesso foi no momento que eu entendi que eu, independente de ter virado um unicórnio, meu sucesso não foi ter feito uma empresa que vale 1 bilhão. O meu negócio foi ter realizado a capacidade de falar, eu saí como aluno ou filho de um professor e hoje a gente tem condições da gente ter o próprio Aras, eu tenho meus cavalos, meu pai trabalha porque quer, a gente convive junto, ele é ativo, nem vai parar, mas enfim, eu realizei aquilo que para mim era uma fonte de sucesso. E não tem a ver com quanto de dinheiro eu precisei ter para fazer isso. Então hoje eu tenho buscado outros sucessos. Sim. Né? E eu acho que sucesso está muito relacionado a isso. Você não para num lugar só. Agora, talvez, o meu sucesso é outro. Eu quero construir uma companhia com um propósito. Eu quero ter sucesso em disruptar um mercado de novo. Então, a realização do Cashbank vai ser meu próximo sucesso. E sentindo-se preenchido. Preenchido, que é esse preenchimento, né? Esse conceito de preenchimento mesmo. Eu acho que... preenchimento, mas é um ótimo conceito. E você deu muita dica aqui, muita, né, pessoal? A gente vai ter que depois ver o episódio de novo e anotar muita coisa que você falou. Mas se puder resumir algumas dicas para quem olha e fala assim, caramba, Marcelo Ramos chegou lá, que dicas que você daria? Como tema de empreendedorismo, né, e para quem quer empreender e quer chegar lá, primeiro, comece com o que você tem hoje. Não espere o amanhã para começar o que você tem hoje. Eu acho que boas pessoas, boas ideias, bons negócios e bons possíveis empreendedores tiveram uma tomada de tempo, de decisão que fizeram passar uma oportunidade. A maioria das vezes está relacionada ao timing de não ter começado na época certa ou não ter dado o primeiro passo. Então, dê um primeiro passo com aquilo que você tem hoje. O resto você vai construir com perseverança, com resiliência e com esse conceito que eu falei, que é essa chama daquilo que você quer realizar. Então, fechar para só arrematar ego baixinho, o mais baixinho possível, porque ele não combina com o resultado, e pedindo ajuda, porque sozinho você não vai fazer nada. Comece com o que você tem, com o ego baixinho. E peça ajuda. Você não é bom em tudo, você não vai conseguir fazer tudo sozinho. Que bacana. Você tem umas características muito, muito bacanas, assim, desse nosso papo lá informal e agora aqui gravando, assim, legal, né? Que essa história, essa positividade, essa história de energia e de tudo mais. Tem uma outra coisa bacana que eu vi lá também, né? E pesquisando, que é você falar de família, né? Sim. O cara é muito família. E aí eu vi lá um depoimento seu sobre sua avó, que eu achei muito bacana. Até pedi licença para trazer aqui essa foto dela que eu vi no Instagram, de você e sua avó ali, que é muito, muito legal, porque é um depoimento muito legal que você deu ali sobre a importância da família nisso tudo, né? Porque você fez para estar preenchido, tem que ter uma família ali, não é isso? Puta, minha avó, eu perdi ela agora no dia 10 de abril. E ela foi realmente uma pessoa muito importante na minha vida, assim, na vida da família. Porque a minha avó, cara, ela teve... E aí quem estiver olhando assim, ela teve tudo que alguém poderia ter para ser uma pessoa amargurada. Ela foi abandonada pelo pai, não teve o pai na certidão. Ela foi tratada como empregada, criada por famílias. Ela, enfim, teve um marido que foi tóxico naquela época, inclusive, e perdia dinheiro e etc. Ainda assim, ela acolheu meu pai dentro de casa com uma filha grávida com 16 anos de idade. E ela quis me adotar. Porque ela falou, não, eu adoto e vocês seguem a vida e podem... Então, assim, o grau de... Né, Então, ela era uma pessoa que sempre enxergava a oportunidade de tirar algo bom de um problema. Que ótimo, que maravilhoso. E sem ter tido nenhum tipo de coach, de escola. Então, isso era dela. Né? Ela emanava essa luz. E agora, no velório dela, foram tantas pessoas e tantas pessoas que foram querendo falar. Sim. Que foram lá falar, né, no final eu fiz uma carta, eu li, eu falei, e as pessoas pediram a palavra para falar exatamente isso. Falou, eu vim porque eu não poderia deixar de vir. A Magda, minha avó chama Magda, né? Magda Beatriz. E a minha filha chama Beatriz,
em homenagem à minha avó. Homenagem... Porque eu brinquei com ela na época, eu falei, vó, Magda não dá, né? Magda é velho o nome. Vamos de Beatriz que tá tudo bem. E ela teve muita gente falando, né, sobre ela no velório. E cara, ela, puta, não tem o que falar. Minha avó, eu ainda tô num luto, né? Pô, meus sentimentos. Obrigado. Muito não, é muito bom. Eu acho. Eu tô um pouco emocionado, mas é bom ver porque ela merece esse espaço de fala. Sem dúvida. E ela me mandava mensagem todos os dias. Todos os dias. No Instagram e no WhatsApp. Todos os dias. Então isso eu sinto falta, né? Porque eu não recebo as mensagens. Eu acordo cedo, vou treinar, aí ela fala os passos, eu adoro ouvir os teus passos. Então são coisas que eu ainda tô agora me acostumando a ficar sem. Pô, até desculpa ter trazido, mas é que eu vi no seu Instagram, cara. Eu não tenho nenhum problema de falar da minha avó, pelo contrário. Como tava no Instagram, eu falei, pô, eu olhei lá e achei, pô, isso faz a diferença na vida. Acho que faz parte do seu sucesso. Ela merece esse espaço de fala. Quanto mais eu puder relembrar e falar dela e guardar isso na memória, a gente nunca vai esquecer. Mas às vezes a gente fala pouco, né? Então sempre que eu posso falar dela e da importância dela na nossa vida, eu falo. Sensacional. Tem família, tem muita energia positiva e tem sucesso e muito bacana. Pô, passar rápido, nem parece que nós estamos falando um pouquinho mais de uma hora aqui já, trocando uma ideia. Mas, Marcelo, você é o cara pra gente conversar muito. Obrigado. Obrigado pelo convite. Todo mundo aqui com certeza adorou, todo mundo vai olhar o Cashbank, todo mundo vai olhar essas suas histórias. Porque, então, vamos combinar mais coisas. Queria agradecer muito sua presença aqui. Eu que te agradeço, obrigado. Você é um super sucesso brasileiro. Nós somos e feliz em poder estar contando de novo essa história, voltando pro mercado. Me marca depois, me avisa para eu poder repostar. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E valeu. Muito legal. Obrigado mesmo. Obrigado a vocês. Galera, não falei que o episódio de hoje tá muito legal. Deixe seus comentários, seu like. Como eu falei no nosso site, a gente vai ter todas as informações, a descrição do vídeo, como encontrar o nosso querido Marcelo Ramos aqui. Nos vemos no próximo episódio. Valeu, galera.